Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, o seu domingo, e que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Estamos iniciando agora às 10 horas, pois tivemos problemas de transmissão, problemas técnicos. Não conseguimos transmitir às 9, estava oscilando a internet, e não é problema nosso aqui local, pois mudamos a internet. Estamos com 300 megas, devido às transmissões, muitas transmissões às 9 horas. Por isso eu já deixo um aviso aqui para todos vocês nos acompanharem às 10 horas. Tá bom? Então, estamos mudando a partir de hoje o nosso horário da EBD para as 10 horas. Isso é bom porque nós podemos assistir outros irmãos, aí vocês podem ficar à vontade. A IPB de Itajaí, a primeira, você pode entrar lá às 9, pode entrar em Balneário Pissarras, em Balneário Camboriú, pode entrar em Navegantes. Então fiquem à vontade, desde que às 10 você também esteja aqui conosco, tá bom? Então, desde já, eu quero agradecer ao nosso Deus pela sua vida, pela vida das nossas igrejas, das nossas congregações, pelo dia do jovem presbiteriano. Que Deus abençoe grandemente. Como vocês sabem, este mês de maio é o mês da família, e todos os pastores, nosso, especificamente aqui da nossa igreja mãe Itajaí, e as congregações estão voltados para o tema família. E começamos quinta-feira aqui em Brusque sobre este tema, onde estamos tratando a vida conjugal, baseado ali em 1 Coríntios capítulo 7. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos tratar também sobre esse tema, e se você quer que sua família seja abençoada em meio à crise, fique conosco e você vai ver e vai ouvir o que é preciso fazer para termos uma família abençoada em meio à crise, baseado no texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 28. Vamos dar início, então, ao nosso estudo, à nossa escola bíblica, por meio virtual, online. Abra sua Bíblia no Salmo 128. Salmo 128. Em meio da família, estamos aí com casais que estão comemorando mais um ano de matrimônio. Hoje estamos aí comemorando mais um ano de casamento dos nossos irmãos ali de Navegantes, o casal Brenda e Jonatas, diácono Jonatas, o filho do nosso querido amado presbítero Durval, e Celi. Deus abençoe diácono Jonatas, Deus abençoe Brenda, que Deus te dê paciência para suportar o diácono Jonatas, como ele mesmo falou. Que Deus abençoe seu filho também. E também o Getúlio, o grande Getúlio, 46 anos de casado com a nossa irmã Ilma, se eu não me engano, o nome da esposa dele. Me corrija aí, Jonatas, se eu estiver errado. Dona Ilma, Acho que é isso. Pois bem, também hoje, dia 17, quem está aniversariando é o nosso irmãozinho Theo, o filho da nossa irmã Ionara, com o nosso irmão, amigo Eliton, meu xará aí. Que Deus te abençoe grandemente, Eliton, Ionara, o Theo e o Miguel. Um grande abraço a vocês. Mas vamos, então, assim, dar início. Salmo 128, temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa.
Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Pai amado, muito obrigado pela leitura da tua santa palavra. Muito obrigado por mais um ano que tu concedes ao Theo. Obrigado também por mais um ano que tu concedes a nossa irmã Lidiane, que foi ontem, dia 16, a nossa irmã Tânia, dia 13, aos nossos irmãos Maurílio e a sua mãe Idalina, dia 12. Muito obrigado por estes aniversariantes da semana. Obrigado também pelo dia do jovem presbiteriano. Que estes jovens continuem firmes no teu caminho, sem titubear, sem vacilar, e que olhem para o autor e consumador de sua fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoe também, ó Deus, o Jonatas, o diácono Jonatas, a sua esposa Brenda, seu filho, e que o Senhor conceda muitos e muitos anos a este casal, a esta família linda que o Senhor deu. Muito obrigado também pelos 46 anos da nossa irmã Hilda e o nosso irmão Getúlio. Que o Senhor continue abençoando grandemente este casal e toda a sua família. Obrigado também, Senhor, pela primeira igreja presbiteriana de Itajaí, na pessoa do reverendo Edmar. Abençoe a sua esposa e seus filhos. Abençoe todo o conselho daquela igreja, os presbíteros e suas respectivas famílias, todos os diáconos, todos os irmãos. Obrigado pelas nossas congregações, o reverendo João Arthur, em Balneário Pissarras, juntamente com toda a sua família e demais ovelhas, todos os irmãos ali, através do pastor Felipe, sua esposa e filhos, em Balneário Camboriú, e todos os seus membros, também ali em Balneário Navegantes, com o nosso irmão pastor Duval, sua esposa, seus filhos, toda a sua família e ovelhas ali. Abençoe grandemente a nós também aqui em Brusque, todos os irmãos queridos, as irmãs, todas as famílias que o Senhor nos deu para cuidar, para pastorear. Abençoe a minha família, minha esposa, meus filhos, a mim, que em nome de Jesus nós possamos te adorar sempre em espírito e em verdade. Ó Deus, tira de nós, ó Deus, aquilo que não te agrada, que muitas vezes nós cometemos, falamos, fazemos, e que o Senhor seja de fato louvado, adorado na beleza de sua santidade. Que nós possamos buscar sempre em primeiro lugar o teu reino, ó Pai, e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Abençoe os enfermos, abençoe aqueles que estão atribulados, perturbados, que estão doentes, enfermos, desempregados. Que o Senhor levante pessoas para ajudá-los. Que o Senhor usa os meios naturais para abençoar as outras pessoas. E se o Senhor assim também quiser, usará o meio sobrenatural. Porque o Senhor é Deus, é aquele que acalmou tempestades, que fez o mar vermelho abrir, o rio Jordão abrir, é aquele que calou a boca, fechou a boca dos leões, é aquele que fez Sadraque, Mesaque e Abdenego passar sem queimar, sem nem chamuscar um fio de cabelo sequer na fornalha ardente. É esse Deus que nós servimos, um Deus que alimentou o seu povo durante o deserto e está também nos alimentando durante este deserto da vida que estamos passando, com o maná do céu, com o pão do céu, que é o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e que tem nos dado água viva de beber, e água que nunca se acaba, que nunca teremos sede.
Ó Pai eterno, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco, pois nós somos o teu povo, uma raça eleita, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Como é maravilhoso ser um povo exclusivo daquele que é o Criador dos céus e da terra. Abençoe cada família que está nos ouvindo, nos vendo e que porventura irá nos ver depois, assistir depois. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Cante comigo, meu querido irmão, uma canção que tem como título Espera no Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa é edificada sobre a rocha. Não existe vendaval, não existe vendaval para destruir. A família que habita dentro dela, o Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Amém. Aquele que está firmado na rocha que é Cristo Jesus, este irá enfrentar momentos de crises e não será derrubado, porque ele está firmado na rocha. Nós sabemos que a nossa casa, a nossa família, o nosso lar está alicerçado na rocha e não na areia. Se estiver na areia, quando vier os vendavais, quando vier as lutas da vida, as tempestades da vida, as pandemias, a família irá junto. A correnteza levará. Mas se nós estivermos firmados na rocha que é Cristo Jesus, em sua palavra, meditando dia e noite nela, nós com certeza iremos passar ilesos, conforme aqueles 3 homens na fornalha ardente. Porque temos um 4º homem conosco, nos salvando, nos protegendo. Fique firme, meu irmão e minha irmã. E eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1,
versículos do 1 ao 28. 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 1 ao 28. Elcana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Verso 19: Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu Elcana, seu marido, faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho
peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Pai amado, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Que nesse momento, Senhor, possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para não nos estarmos assim dispersos e que nós possamos, ó Deus, de fato prestar atenção à tua orientação. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: família abençoada em meio à crise. Você quer ter uma família abençoada em meio à crise? Então fique até o fim e você verá como ser abençoado em meio à crise, à luz da palavra de Deus, à luz deste casal Elcana e Ana. Todo casamento, ele tem problema. Todo casamento passa por momentos difíceis. As crises, queridos, são comuns. E isso porque somos pecadores. Veja que o grande desafio é aprendermos justamente a lidar com situações e buscar um ponto de equilíbrio que vislumbre, de fato, a resolução do problema. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Então a história de Elcana e Ana nos dá uma boa lição como um casal pode lidar com as crises no casamento e não apenas lidar com as crises do casamento de todo jeito, mas com maturidade. Então veja, meus irmãos, que nós encontramos na palavra do Senhor lições preciosas sobre casamento, sobre família. Eu não preciso de um livro de autoajuda, eu preciso da ajuda do alto. E a ajuda do alto está aqui nas Escrituras Sagradas. E veja que o contexto aqui nos mostra, este primeiro livro de Samuel, narra o início da monarquia em Israel. E a narrativa nos mostra como Deus foi, de fato, aqui providente, como Deus foi misericordioso para com o seu povo. Veja que Deus, ele supriu o seu povo, ele sustentou o seu povo em todas as coisas. E mesmo, queridos, quando este povo se levantou para pedir um rei humano que fosse assim estabelecido sobre este povo, um rei humano. Este povo estava sendo direcionado por um rei divino, mas queria um rei humano. Depois do início difícil com um reinado confuso, rebelde de Saul, o Senhor estabeleceu Davi como rei em Israel. Mas discorrendo sobre o assunto da monarquia, o livro começa com a narrativa de como Deus providenciou e de forma extraordinária um novo líder espiritual sobre o seu povo, Samuel. E que na Bíblia hebraica, o livro de 1 Samuel vem logo depois de Juízes, que termina com a afirmação lá no capítulo 21, versículo 25 de Juízes: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então veja que quando as pessoas estão à mercê de suas próprias vontades, de seus próprios desejos, elas fazem coisas que parecem ser retas aos seus próprios olhos. Mas nós temos um grande rei,
Nós temos aquele que nos dirige, aquele que nos governa, que é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, juntamente com o seu Filho Jesus Cristo e o seu Espírito Santo, nos consolando aqui na terra, nos edificando, nos instruindo, e o seu Filho amado Jesus intercedendo por nós, junto ao nosso Pai Celestial. Pois bem, esta afirmação descreve bem os primeiros capítulos de 1 Samuel, pois o livro inicia, queridos, com Israel sem um rei humano e com o descaso do povo com o seu rei divino. Exemplo disso está no relato de como era o comportamento dos sacerdotes, os filhos de Eli, que faziam simplesmente o que era correto aos seus próprios olhos. E aí você pode observar em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao 17, o comportamento dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que estavam aqui, que nós lemos no templo, na ocasião em que Elcana estava ali adorando a Deus. Então, meus irmãos, aqui nós temos o nascimento e o chamado profético de Samuel como sendo a demonstração de como Deus atua no meio do seu povo. E aqui também evidencia o caráter e o propósito de Deus em conduzir os seus servos em retidão e conduzir os servos em santidade. E sempre que é fundamental, queridos, alicerçados nos princípios da aliança. E você pode observar no capítulo 2, versículos do 1 ao 10 do 1 Samuel, aqui no livro em questão. Veja que para falar do nascimento de Samuel, primeiramente o texto apresenta a sua família. E os pais de Samuel são Elcana e Ana. E a apresentação de Elcana, pai de Samuel, você observa nos versículos 1 e 2. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então, este livro começa com a apresentação de Elcana, pai de Samuel. E sugere que ele era um homem de posição na sociedade e que, apesar de ter duas mulheres, dedicava atenção especial a Ana. E ela, por sua vez, é apresentada como uma mulher atribulada. E ela estava atribulada por quê, queridos? Ela estava atribulada porque ela não podia ter filhos. Elcana tinha uma família dedicada às coisas de Deus. Veja no versículo 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então este homem era dedicado. Este homem era um homem que temia ao Senhor. Era um homem que de fato se dedicava às coisas de Deus. Porém, nós vemos aqui que a família deste homem era uma família desestruturada, era uma família confusa emocionalmente. E isto exigia que ele se posicionasse tratando das crises em seu lar. Veja, meu irmão e minha irmã, na história de Elcana e Ana, nós devemos aprender que não existe de fato família perfeita, que por mais que o homem seja dedicado a Deus, que por mais que o homem seja temente a Deus, ele e sua família não estarão isentos de problemas, eles não estarão isentos de crises. Você pode observar na própria família do sacerdote Eli, os seus filhos também, que eram sacerdotes, eles
causavam um problema. Eles comiam as carnes sacrificadas a Deus, as ofertas sacrificadas a Deus. Eles tinham relações com as auxiliares do templo ali. Então veja que, por mais que nós sejamos homens e mulheres de Deus, tenhamos nossas famílias realmente ali adorando a Deus, nós não temos a família perfeita. Nós não temos. Eu sempre costumo dizer que filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho, não é salvo, se assim ele não entregar a sua vida de fato, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus Cristo precisa nascer de novo. A questão, queridos, da salvação, ela não é hereditária. Ela não passa de pai para filho, de mãe para filho, de avó para neto, de avô para neto. Tem que nascer do alto. Não é de sangue, não é de carne este novo nascimento, mas é do alto. Pois bem, este homem, ele deveria se posicionar tratando das crises em seu lar. E quantos de nós, homens, que somos sacerdotes do nosso lar, estamos negligenciando esta tarefa de nos posicionar, de trazer a responsabilidade para nós como sacerdotes do lar, resolver os problemas do lar. E muitas vezes deixamos nossas esposas sobrecarregadas, nossos filhos sem limites, sem disciplina, porque muitas vezes nós agimos como homens bananas. Não pense que você veja de forma pejorativa as mulheres tendo nomes, né, de frutas, mulher melancia, mulher melão, mulher uva, mulher não sei o quê. Mas também existe homem banana, homem que sabe o que tem que fazer, homem que a Bíblia ensina que ele é o cabeça do lar, que ele tem que amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e muitos homens estão negligenciando esta ordem de Jesus Cristo. Não é porque Paulo escreveu que não é de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas, em primeiro lugar, eu só vou tratar aqui 2 pontos. Em primeiro lugar, queridos, nós podemos aqui entender a origem das crises. Temos que entender a origem das crises, especificamente aqui no caso deste casal, desta família. Veja que o próprio pecado, por si só, já é um grande potencializador de crises, e disso nenhum homem, nenhuma mulher escapam. Só pelo fato de eu ser pecador, pelo fato de você ser pecador, ser pecadora, aí já está a origem das crises. Entretanto, podemos pensar em algumas situações, em algumas atitudes, e até, queridos, e até mesmo sentimentos que geram ou intensificam essas crises de forma específicas. E temos aqui nesta narrativa a exposição da crise pela qual estavam passando este casal. Elcana e Ana. E a primeira situação que este casal estava passando, a crise, é a questão da poligamia. Veja que Elcana enfrentava problemas por causa do seu relacionamento poligâmico. Nós sabemos Penina, sua outra esposa, aproveitando-se do problema de Ana, a irritava a ponto de deixá-la extremamente triste. Veja aí no verso 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ou seja, Ana era estéril. Ana era estéril. E aqui
aqui, queridos, nós sabemos que o pecado afetou o padrão criado por Deus para relacionamentos humanos. Você observa, e eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis 4:19. Gênesis capítulo 4, verso 19. Tomou para si duas estrelas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Uma Ada e a outra Zilá. Meus irmãos, nós temos aqui referência à primeira poligamia. E a poligamia é um abuso da instituição chamada casamento. E a poligamia, ela se alastrou e ela foi transformada numa questão cultural, embora continuasse sendo pecaminosa. Era tolerada por causa da dureza do coração do homem. Assim como o divórcio, lá em Mateus capítulo 19, versículo 8. Por causa da dureza do coração do homem. Mas a poligamia, assim como todo pecado, tem suas consequências para a vida familiar. E aí eu deixo para você ler em casa. Leia aí depois, Deuteronômio 21, versículos 15 ao 17. Então, eu peço que você lembre sempre de que o padrão de Deus é a monogamia. Veja em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Texto muito conhecido de todos, que diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o problema que este casal, que esta família estavam enfrentando. Este primeiro problema aqui era a poligamia. Queridos, como é triste ver famílias sendo destruídas porque ou um cônjuge ou outro, ou o marido ou a mulher, estão vivendo em adultério. Tem o marido, outras mulheres, outras famílias, além da sua, daquela única que casou há tantos anos. Como é triste ver homens, inclusive dentro de igrejas, dizendo ser cristão, participando da religiosidade, das atividades da igreja e tendo uma vida polígama, uma vida de fato dúbia, em adultério. Isso é triste. E eu sempre entendo que o importante não é só como você começa a sua vida cristã, mas é como você termina. E de fato, eu vi uma vez uma brincadeira de WhatsApp que mandaram, não sei quem, e disseram assim: em tempo de pandemia, aquele que tem outra fica na casa de quem? Da amante ou da mulher? Veja que é uma realidade que parece brincadeira, mas não é. É muito triste ver famílias sendo destruídas, famílias em crise devido a este problema da poligamia, ao problema do adultério. Mas uma segunda exposição da crise pela qual estavam passando Elcana e Ana era a frustração. Veja que Ana era mulher atribulada
E ela estava atribulada justamente por causa de seu grande problema, de sua grande frustração. Ela tinha em seu coração um desejo. E esse desejo era sublime. Um dos desejos mais lícitos que toda mulher pode ter, que é ser mãe. Ana, além de não poder realizar seu sonho, sofria uma tremenda pressão que vinha do conceito sociocultural daquela época. Para quem não podia ter filho. As mulheres que não geravam filhos naquela época, queridos, podiam ser abandonadas por seus maridos ou devolvidas aos seus pais. O que também era uma grande humilhação. Veja, você tirar a sua esposa, a sua futura esposa, do convívio dos seus pais, leva ela para a tua casa, forma uma família. Aí, pelo fato de ela não poder ter filho, você poderia abandoná-la, você poderia devolvê-la aos pais, para aqui, ó, tua filha estéril. Era uma humilhação, meus irmãos. Isso só uma mulher pode sentir na pele. E quantas vezes, hoje, nós estamos vivendo esse tipo de humilhação, não pela mulher não ter filho, porque tem outros mecanismos. Tem a adoção, por exemplo, muita gente, muita criança precisando ser adotada. Mas muitas mulheres sofrendo por maridos irresponsáveis, que não sabem de fato amar a sua esposa, que não sabem de fato o papel dele no casamento. Maridos incompetentes que não sabem o seu papel de sacerdote no lar e que são os verdadeiros bananas, os verdadeiros homens que negligenciam a palavra de Deus e se dizem cristãos. E eu estou falando, queridos, para quem se diz cristão. Eu não estou falando para quem não é cristão, porque para quem não é cristão você não se espera coisa além disso, não. Menos do que isso, não. Porque quem não tem Deus no seu coração, quem não é convertido de fato, faz atrocidades. Quem é incrédulo, não espere nada de bom. Porque a palavra de Deus diz: o próprio amigo que comia do meu pão levantou o seu calcanhar contra mim. O problema nosso é que a gente cria expectativas diante de pessoas e nós nos decepcionamos porque essas expectativas achamos que podíamos colocar nossa plena confiança, onde a Bíblia nos ensina que maldito o homem que confia no outro homem e que faz dele o seu braço forte. O problema não é confiar, o problema é fazer daquele homem no qual você confia o seu braço forte, o seu apoio, a sua muleta, achar que ele é intocável. Não, só tem um que é perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É nesse que nós devemos confiar e depositar toda a nossa confiança nele. Eu não estou dizendo que você não deve confiar no homem, na sua esposa, nos seus filhos, não é isso. Mas não faça dela, o seu esteio. Porque quando ele cair, você vai cair junto. Quando ela cair, você vai cair junto. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor não me desamparará. Então vocês entendem a frustração desta mulher de não conseguir ter filho num problema sociocultural em que podia ser devolvida para a família e que o marido podia desconsiderá-la. Foi um contexto mais na frente, lá no Novo Testamento, que a mulher se queimasse o arroz, o feijão, poderia ser discriminada, acabar o casamento, o divórcio. E naquela época, o marido era a previdência social da mulher, era o INSS dela, para onde essa mulher ia, sem trabalho, sem lar,
Já pensou se ela não tem família mais, se os pais morreram, tivessem morrido? Para onde essa mulher ia? Ia viver na rua da amargura, você já pensou nisso? Hoje, graças a Deus, tem mulheres que trabalham, tem mulheres que têm os seus empregos. Eu não sou contra que a mulher trabalhe, que a mulher seja juíza, delegada, advogada, contanto que seja uma mulher de Deus, que saiba o seu papel no lar, na família, que não inverta os papéis, porque hoje os papéis estão invertidos. O homem não sabe o seu papel no lar, a mulher nem tão pouco. E há uma inversão de valores. Mas essa mulher, Ana, estava frustrada. Eu não sei se você está frustrado ou frustrada com alguma coisa. E essas mulheres que não podiam ter filhos nesse contexto sociocultural da época, elas eram tidas como rejeitadas e amaldiçoadas por Deus. Além disso, queridos, a frustração de Ana poderia gerar um incômodo sentimento de inferioridade. Quantos maridos, filhos estão causando sentimento de inferioridade à sua mãe, à sua esposa? Quantos? A mulher não é um capacho. A mulher tem que ser respeitada, tem que ser amada. É isso que Paulo nos orienta. Assim como Cristo amou a igreja. É o papel nosso, o homem, amar a nossa esposa, ser fiel a ela. A frustração de Ana causou esse sentimento de inferioridade. Ela olhava para a outra, para a amante do seu marido, para Penina, observando a sua fertilidade. Percebia a alegria de Elcana quando recebia filhos de Penina. E diante disso podia pensar, Ana, assim, eu sou incapaz, eu sou deficiente, eu sou uma pobre, miserável. Eu não posso dar filhos para o meu marido. E isso causava tristeza profunda. Veja o verso 7, 10, 15, 16. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. O verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O verso 15 e 16, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Verso 16, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Esta mulher estava frustrada, esta mulher estava aflita, a sua alma estava aflita, estava atribulada. Ela diz isso aqui. Ela não estava embriagada, ela estava com o coração atribulado, ela estava amargurada, ela estava numa ansiedade excessiva, aflita. Excesso de ansiedade, é isto que ela falou aqui. Foi isto que ela falou. O próprio Jesus Cristo nos disse isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Qual tem sido, meu querido irmão, minha querida irmã, a tua aflição? Você deve fazer como Ana, colocar aos pés do Senhor. Diante do altar de Deus, orar, chorar, entregar para Ele, dizer o que está te machucando, o que está te perturbando, o que está te ferindo, fale para Ele, rasgue o seu coração para Ele. Ele é o seu melhor amigo. Essa mulher fez isso. Era uma tristeza que gerava mais tristeza, pois Elcana também ficava com o seu coração partido quando via o estado de sua tão querida esposa. Essa tristeza também acometia Elcana,
fazendo com que ele se sentisse frustrado a ponto de dizer a Ana, veja aí no verso 8. Então, seu marido lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele também está triste com a situação da sua mulher. Você tem ficado triste se sua mulher fica triste porque vocês são uma só carne. Ou você tem machucado a sua carne através da sua mulher. Mas uma outra coisa, queridos, que esta narrativa nos ensina sobre a crise deste casal, além da poligamia, além da frustração, é a projeção. Veja que projetar é um ideal no cônjuge, ou considerar que somos o ideal para ele, e mais um erro que gera crise em nossos relacionamentos. É quando você projeta no outro a sua felicidade. Isso acontece quando queremos que o nosso cônjuge seja e haja segundo o que achamos que ele deveria ser ou fazer, simplesmente para nos satisfazer. Também quando achamos que somos e temos tudo que o nosso cônjuge precisa para a felicidade dele. Quando achamos isso, eu tenho tudo o que meu cônjuge precisa para a felicidade dele. Ana também sofria porque entendia que só faria o seu esposo feliz se gerasse filhos. Então veja aqui a frustração, ela projetou isso, que ele só seria feliz se ela gerasse filhos. E você observa que ela projetou aqui um ideal que não era possível de ser alcançado, pois nós sabemos ela era estéril e que não era verdadeiro, pois Eucana a amava mesmo assim. Veja que ela projetou uma coisa, achando que seu marido não, que seu marido seria mais feliz se ela desse filhos, mas não era isso que Eucana pensava. Eucana também projetou um ideal para Ana. Ele amava e ele era zeloso para com ela. Veja o verso 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, Elcana amava a Ana, independente dela dar filhos ou não, pelo fato de dar porção dupla. Então, veja que ele considerava que o seu amor, o seu cuidado eram suficientes para satisfazer ao ponto de, no verso 8, como nós já lemos aqui, ele dizer, não sou eu melhor do que 10 filhos. Então ele não estava se importando que ela desse filhos, pois ele amava independente disso, ao ponto de declarar isto aqui. Devemos sempre levar, queridos, em consideração os sentimentos, os anseios e temperamentos um do outro. E sempre respeitando, sempre tratando com zelo, com gentileza, as características particulares de ambos, para que nós não incorramos ao erro de criar projeções enganosas e danosas para os nossos relacionamentos. Você tem que respeitar o temperamento da sua esposa, do seu marido. Você tem que respeitar as características peculiares dele ou dela. É triste saber que as pessoas, elas projetam na outra aquilo que elas gostariam que elas fossem. E vocês sabem disso, cada um tem o seu jeito peculiar de ser. Eu tenho a minha maneira de expressar, de ser, meu temperamento. Não pensem que aqui, quando eu falo mais veemente, eu estou com raiva. Não, viu, meus irmãos? Não pensem isso. É o meu jeito. É a minha característica. Então, aqui temos, além do pecado, que é a origem
mal, o pecado das crises, é o pecado. Temos aqui a poligamia, a frustração e a projeção. Mas, em segundo e último lugar, nós temos aqui, queridos, atitudes que devemos tomar diante das crises. E, embora observemos aqui estas situações que geravam crise no relacionamento de Elcana e Ana, também podemos encontrar, meus irmãos, algumas atitudes que cooperaram para que a crise fosse superada, para que os sentimentos de tristeza fossem transformados num cântico de alegria, num cântico de louvor. Nesse mesmo relacionamento que temos a origem das crises, temos também as atitudes para solucionar, atitudes diante das crises que devemos tomar. E isso serve para nós todos. Todos que somos verdadeiramente cristãos, adotemos essas atitudes agora. Primeira coisa, isso para os maridos. Ame sua esposa. Ame incondicionalmente. Independente de que ela pode dar filhos ou não. Independente de que ela esteja ficando com os cabelinhos brancos e com mais algumas ruguinhas. Ame sua esposa. Meu querido, veja que Elcana amava Ana. O próprio Deus estabeleceu, queridos, os papéis que devem ser ocupados e exercidos pelos cônjuges em seus relacionamentos. Foi Deus quem colocou os papéis. E como eu falei outrora, muitos estão com papéis invertidos. Fica evidente no texto o amor que Elcana tinha e demonstrava por Ana. Veja o verso 5 repetindo. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Meus irmãos, porção dupla aqui é uma expressão que tem sido bem interpretada como uma porção especialmente honrosa. Honre sua esposa. Honre sua esposa, é isso aqui, porção dupla. Honre sua esposa. Ame-a. Não troque a sua esposa que tem 50 por duas de 25, que tem 60 por duas de 30, que tem 70 por duas de 35. Ame sua esposa. Elcana honrava a Ana numa atitude que demonstrava um amor supridor. Elcana não tentava suprir, queridos, a falta da Ana, comprando-lhe presentes caros. Elcana não ludibriava a Ana, não, com coisas superficiais. Mas ele honrava a Ana de modo especial. Elcana amava a Ana com abnegação. Ele não a amava porque ele tinha alguma coisa para lhe oferecer. Pelo contrário, ele a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Não era um sentimento interesseiro, era um sentimento doador. Elcana, por amor, se doava, queridos, a Ana com o objetivo de fazê-la feliz. Você, marido, tem se doado à sua esposa com o objetivo de fazê-la feliz. Elcana podia ter até motivos para se aborrecer de Ana, pois ela havia amargurada. Veja aí o verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quando o marido se aborrece por menos, porque a mulher acorda de mau humor, aí ele já se aborrece. Por menos. Talvez até com semblante, aqui Ana estava um semblante fechado, um semblante triste, ou até dizendo palavras de autocomiseração, como sou uma infeliz, eu sou uma rejeitada, eu sou uma renegada. Mas as Escrituras, queridos, nos ensina que ele a amava. Elcana amava Ana. Por isso, atitudes
diante da crise, você pode ter essa atitude. Ame sua esposa. O amor nunca acaba. É o que diz em 1 Coríntios capítulo 3. O amor nunca acaba. Então, essa conversinha de dizer, o amor acabou, eu não a amo mais. A verdade é que você nunca a amou. Porque a Bíblia diz, o amor verdadeiro, ele não acaba. Ele tudo sofre, ele tudo suporta, ele tolera. Uma vez que você decidiu amar, porque é uma atitude, amor é uma atitude, não é um sentimento apenas, é atitude. Eu decidi amar essa mulher, com todos os defeitos dela, com todo o temperamento dela, com todo o gênio dela, porque tem gente que se separa por incompatibilidade de gênios. Já ouviu essa desculpa? É uma desculpa. Gostar é diferente de amar. Eu gosto só de coisa boa. Amar, você gosta de coisa boa e coisa ruim. Então você vai ver coisas boas e coisas ruins no seu cônjuge. E mesmo assim você decidiu, eu quero amar essa mulher. Eu quero amar esse homem mesmo com todo o defeito dele e dela. Será que ele só tem defeito? Será que ela só tem defeito? Tem uma música, né? Que diz, sei que minhas qualidades cobrem os meus defeitos. Então, procure ver mais as qualidades do seu cônjuge. Então, essa é a primeira atitude para vencer a crise no seu lar, no seu casamento. Amar. Será que você ama mesmo? Porque se você ama mesmo o seu cônjuge, marido, sua mulher, marido, você vai superar tudo. Porque o amor supera tudo. Mas uma segunda coisa que nós devemos fazer em meio à crise familiar, uma atitude que nós devemos ter, é conduzir a nossa família em meio à comunhão com Deus. Você tem conduzido, marido, como sacerdote do lar, sua família a Deus? Veja que este homem, ele subia de sua cidade de ano em ano. Para o quê? Adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Agora, você tem buscado a Deus, marido? Você tem sido, de fato, sacerdote do lar, aquele que chama a tua esposa, teus filhos, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos à igreja. Claro que em época de pandemia tem os grupos de risco, enfim, mas algumas igrejas já estão abrindo seus templos, indo. Você tem ido? Ou eu costumo dizer, né, essa pandemia serviu de desculpa para muita gente preguiçosa, para muita gente mascarada, para muita gente descomprometida, descompromissada. A verdade é essa, meu irmão e minha irmã. É que tem gente que já não ia, e com essa pandemia só caiu como uma luva, uma desculpa tremenda para não ir mesmo. Já havia gente, isso é notório em todas as denominações aí, você que é líder de outras igrejas, ou da mesma igreja presbiteriana, você tem visto isso. Membros que não têm compromisso, que não iam na igreja, que não iam no templo louvar ao Senhor, adorar o seu santo nome em comunhão, onde é ali que se aprende, onde é ali que tem o convívio, que aumenta a fé, que há consolo. Então, essa pandemia é desculpa para preguiçoso, para descompromissado. E eu não estou com nada não, meu irmão. Então veja que Elcana era fiel aos seus compromissos com Deus. Talvez observando a lei de Moisés, ordenava o quê? A lei de Moisés, com relação às 3 festas anuais de peregrinação. Você pode observar isso em Êxodo 23, versos 14 ao 17, Êxodo 34, versos 18 ao 23 e Deuteronômio, capítulo 16, versículos do 1 ao 17. Mas o fato, queridos, é que Elcana, ele era zeloso com a sua religiosidade. Ele era zeloso com a sua família, apesar da dificuldade que poderia ser sair de sua casa com mulheres e
filhos e caminhar até outra cidade para cumprir as suas responsabilidades diante de Deus. Eu fico imaginando numa época que não tinha carro, muitas iam a pé, ou a jumento, a cavalo. E hoje nós temos carro, nós temos transporte e negligenciamos, temos preguiça. Se está muito sol, hoje está muito quente. Se está muito frio, hoje está muito frio. Se está chovendo, está chovendo. Então, hoje, quem não quer ir, irmão, quem não quer fazer algo, tudo é desculpa. Qualquer coisinha assim é desculpa para não fazer. E este homem, ele era um homem religioso, responsável, cuidadoso com a sua família. E o que eu fico vendo, tem gente que não cuida nem da sua própria casa e quer cuidar da igreja. E quer ser líder de alguma coisa. Quem não governa bem a sua própria casa não pode governar a igreja, não pode ser episcopos, não pode ser superintendente, não pode ser bispo, não pode ser pastor, não pode ser presbítero, não pode ser diácono. Precisa primeiro governar a sua própria casa. Então veja que Elcana, ele separava porções para sacrifícios para suas esposas e filhos, os versos 4 e 5. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dobrada. Então, marido, é para você. Primeira coisa para você sair dessa crise que você se encontra, dessa letargia, desse marasmo, dessa mediocridade, é amar de fato a sua esposa. Ame sua esposa. Segundo, conduza a sua família para comunhão com Deus. Não é uma religiosidade, é para comunhão com Deus. E comunhão com Deus implica ler mais Bíblia, orar mais, não só no templo, mas em casa, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, olhar para as coisas do alto, seguir a Deus de fato, conhecer a Deus. Mas uma terceira e última coisa dentro da atitude que nós devemos observar deste casal é agora o lado da mulher. Ana era submissa. Hoje o movimento feminista, não gosta muito dessa palavra submissão. É porque o movimento não entende o que é submissão. Acha que a Bíblia é retrógrada, acha que isso é caretice. Então veja que apesar de todo o transtorno que Ana sofria, principalmente quando a sua rival a irritava e a entristecia, ela nunca deixou de se esquivar. Ela nunca se esquivou, queridos, Ana, de seguir o seu marido. Sempre apoiava ele, sempre acompanhava Elcana nestas peregrinações religiosas, mesmo em meio às tristezas que a acometia. E você, mulher, você tem sido submissa a seu marido, você tem respeitado ele, você tem amado ele. Então, é isso que você precisa fazer. Porque isso é uma resposta do amor dele por você. A mulher submissa é resposta a este amor deste marido, do cabeça do lar. Então, veja que o relato bíblico não nos diz aqui absolutamente nada que desabonasse esse sentido dela, de Ana. Era uma mulher submissa, apesar das irritações que ela sofria, da sua angústia de alma. Ela estava ali, com ele, da humilhação da outra ter filhos, dele ter outra. Lembre-se que a poligamia não era algo ordenado por Deus, era por causa da dureza do coração do homem, assim como o divórcio. O que Deus orientou, determinou, era o homem
um só homem com uma só mulher com um só homem. É a monogamia. Deus aprova a poligamia. Então, veja que essa mulher não tinha nada que ela desabonasse. Não há relatos aqui de que ela tenha, em algum momento, culpado Elcana por sua situação. De que ela, algum dia, tenha se rebelado contra a autoridade de seu marido. Nem que fosse uma mulher insubmissa, uma mulher rancorosa. Não há relato disso aqui na Bíblia. Pelo contrário, há o relato de uma mulher que, embora batida, ela era fiel, ela era grata ao Senhor. E você aí pode observar isso no capítulo 2 de 1 Samuel, dos versos 1 ao 11. Ela era grata, portanto, o cântico de Ana. Era uma mulher grata. Então, queridos, temos aqui um relato, e eu quero concluir este estudo nos conduzindo a uma reflexão sobre os nossos relacionamentos. Como tem sido o teu relacionamento com a tua esposa, com teu esposo, com teus filhos? Tem uma reflexão de como enfrentamos as crises que muitas vezes nós mesmos criamos. Nós mesmos criamos e que produzem grandes tristezas, grandes frustrações para nós mesmos. Crises que são comuns por causa do pecado, mas que são pioradas por nossas atitudes diante delas. Como você tem se portado diante das crises? Como você tem enfrentado as crises? Essa é a grande questão, porque crises virão. Embora as crises existam e nos ataquem, queridos, há da parte de Deus sempre uma ação benigna e soberana. Deus não se esquece de nós, meus irmãos, e nem nos vira as costas, mas nos para, nos dirige sempre rumo à redenção. Para sermos vitoriosos, precisamos reconhecer as origens de nossas crises. O pecado, e sempre o pecado, claro, é a origem primeira. Mas veja você que nós devemos saber lidar com cada uma destas crises. E como é que nós lidamos com esta crise, ou com as crises? É pautando, querido, depositando a nossa vida segundo o padrão bíblico. Ou seja, confiar em Deus, depositar diante dele a nossa ansiedade. Então nós temos a solução para as crises. É confiar em Deus, é seguir o padrão bíblico. Siga a orientação da Bíblia. A Bíblia manda você amar sua esposa. A Bíblia manda você ter comunhão com Deus e você, como sacerdote do lar, levar, arrebanhar sua família à comunhão com Deus. A Bíblia manda você, mulher, que seja submissa ao seu marido. E eu encerro pedindo para que todos nós exercitemos este autoexame, tentando encontrar em nós mesmos problemas que estejam influenciando os atritos em nossos relacionamentos. Examine-se e veja o que é que tem prejudicado o meu relacionamento, o que é que eu posso fazer para mudar isso. Procure entender os sentimentos um do outro. Lembrando, queridos, que é sempre um erro fazer projeções nossas em nosso cônjuge. Cumpra o seu papel no casamento. Marido, ame sua esposa. E esposa, seja submissa ao seu marido. Acima de tudo, busquem uma vida espiritual mais intensa, mais verdadeira. Confiem no Senhor e se relacionem com Ele em espírito e em verdade. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe o seu lar. É o que a Bíblia nos orienta, é o que Deus nos manda fazer.
ame sua esposa. Seja marido sacerdote do lar mesmo. Não só de direito, mas de fato e de verdade. Tome responsabilidade para si. Chame a responsabilidade para si. É responsabilidade sua. Cuidar da sua esposa, dos seus filhos, do seu lar, da sua família. Não sejamos covardes. Não nos omitamos, meus irmãos, a este papel de sacerdote do lar. E mulheres, ame seus esposos, ame seus maridos, sejam submissas a ele como ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Vamos cantar. Eu convido para encerrar assim cantando a minha filhinha, Natália, minha filhinha, né? 13 anos, parece que nunca cresce. Vamos cantar aqui juntos, eu e a nossa irmã Natália. Esta pré-adolescente, não, adolescente já, né? Linda, parece com a mãe. Vamos lá? Você conhece esse cântico, Amigo de Deus. Você ora, Natália, encerrando. Ora. Vamos lá. Amém. Deus abençoe, Natália. Irmãos, nós chegamos ao fim e louvo a Deus pela sua vida. E temos, então, alguns avisos, certo? Hoje à noite, como a nossa irmã Natália falou, às 18 horas, tá bom? 18 horas, presencial na igreja, ali no templo, às 18 horas, sempre com aquele limite, as restrições, né? 25 pessoas, máscara, usando álcool em gel, tudo tranquilo, mantendo a distância de 1,5 metro. Então, eu convido você a
aquele que se inscreveu, pode se inscrever ainda, acho que tem vaga ainda, né, Dani? Quantas vagas? Temos 6 vagas ainda, tá bom, irmãos? Então vai lá, se inscreve, temos 6 vagas. E Deus abençoe a vida de vocês. Então, 18 horas, transmissão ao vivo, direto do templo e também presencial, com as restrições, tudo direitinho. E, mais uma vez, eu quero aqui deixar os aniversariantes da semana. São eles, dia 12, Maurílio e sua mãe Idalina. Dia 13, nossa irmã Tânia. Dia 16, ontem, a nossa irmã Liliane. E hoje, dia 17, o nosso irmão Theo. Dia 21, semana que vem, temos aí mais alguns irmãos. A Juscelia, dia 21. Dia 24, a irmã Raquel. E dia 28, o Kleber Paiva, lá de Nova Trento. Deus abençoe a vida de vocês. E à noite estaremos, se Deus permitir, lá no templo, cultuando este Deus maravilhoso, com mais este tema sobre família. Tá bom? Eu já deixo aqui para você ler Mateus capítulo 1, do 1 ao 17, onde teremos ali a exposição neste texto sobre famílias, e o tema será famílias debaixo da graça. O que é que a genealogia de Jesus nos ensina sobre família, sobre estar debaixo da graça? Temos... Aniversário de Teodoro, neto da Célia. Ah, tá. Também o Teodoro, também Teo, né? Teodoro é hoje também. Ele é igual a isso mesmo. Me perdoe, irmã Célia. É o neto da nossa irmã Célia. Deus abençoe, irmã Célia. Deus abençoe Teodoro. Um grande abraço. Deus abençoe sua mãe, tá bom? Toda a sua família. Mais alguma coisa aí, pessoal? Deus abençoe a todos vocês que estão conosco. Oremos uns pelos outros, irmãos, que isso é fundamental, tá bom? Então, um grande abraço, um bom domingo para vocês, um bom almoço. Que Deus abençoe. Lembre-se, nossa escola bíblica agora às 10 horas, tá bom? Tchau. Deus abençoe.